Oi pessoal, tudo certo? Galera, eu fiz o meu primeiro empadão de massa podre. Como foi o primeiro, eu gravei fazendo essa receitinha para mostrar para vocês como que foi a minha experiência. Então, se você, assim como eu, nunca fez e tem vontade de fazer, fica nesse vídeo que pode te ajudar com algumas dicas na hora de você fazer o preparo da sua receita. Então, sem mais demora, vamos lá para a receita e vem aqui cozinhar comigo. Para fazer a massa, eu utilizei aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo, um ovo e uma gema. A farinha de trigo, eu coloquei apenas uma parte nesse processo aqui, para ir acrescentando aos poucos, tá? E também acrescentei 300 gramas de margarina. São só esses 3 ingredientes para fazer a massa, tá? Aí vai começar a mexer. Eu mexi com a mão mesmo, porque eu acho que fica mais fácil. Eu utilizei essa tigela, mas eu deveria ter pegado uma maior, para ficar mais fácil o manuseio, sabe? Olha, ficou um pouquinho difícil, já até tinha derramado um pouquinho ali da farinha pra fora. Então, assim, se você for fazer, pega uma bacia maior, uma travessa maior, para você ter espaço para trabalhar bem, tá? Aí vai mexendo até incorporar bastante todos esses ingredientes. Aqui, depois de ter incorporado um pouco os ingredientes, eu acrescentei mais o restante da farinha. E aí vai mexendo, a gente tem que mexer bastante mesmo, até incorporar todos esses ingredientes certinho. Conforme você vai mexendo, ela vai criando consistência. O ponto da massa é esse aqui, quando você tá manuseando ela e ela não gruda mais na sua mão, sabe? Nesse ponto aqui que tá no vídeo agora, gente. Nossa, é bem tranquilo de fazer, só que você tem que ir mexendo até chegar nessa consistência, tá? Depois da massa pronta, a gente vai dividir ela para uma parte a gente colocar por baixo, né, da torta, e a outra parte a gente vai colocar por cima, vai cobrir a torta, tá? Então, você deixa um pedaço um pouco menor para fazer a parte de cima, tá? Que utiliza um pouquinho menos. Para abrir a massa, gente, eu utilizei esse saquinho aqui que eu achei que me ajudou bastante. Eu coloquei um saquinho embaixo, aí coloquei ali a massa, dei uma amassadinha nela, dei uma abridinha nela, né, pra dar uma facilitada. E aí, ó, eu vou colocar outro saquinho por cima, pra ficar melhor de manusear, não escorregar muito, porque a margarina deixa ela bem oleosa mesmo, sabe? Ó, daí eu peguei um rolo e fui abrindo ela. No começo eu achei um pouco difícil, né? Não tava indo direitinho, aí eu fiz dessa forma assim, com a mão. Segurando com uma mão e a outra mão eu ia abrindo, aí ficou mais fácil assim. Aí você vai abrindo até chegar ao tamanho da sua travessa, a travessa que você vai colocar a torta, tá? Depois de abrir bem a massa, eu tirei a parte de cima do plástico e transferi essa massa para a travessa. Só que aí, gente, o que aconteceu? Eu acho que eu deixei a massa muito fininha, eu abri muito ela. Então, quando eu coloquei ele na travessa, hoje a forma que eu coloquei, eu acredito que ia dar super certo nessa hora, se não tivesse ficado tão fina. Ela ficou um pouco fina e aí deu uma quebrada. Daí eu não gostei. O que eu fiz? Eu peguei, tirei e fui amassar de novo. Só que quando eu fui amassar de novo, eu acho que eu já tinha manuseado muito ela, tinha dado uma esquentada, ela começou a ficar muito oleosa, não tava dando certo, não tava grudando mais. Falei, pronto, estraguei a massa, né? Mas o que eu fiz aí? Peguei e coloquei ela na geladeira para dar uma gelada, para que eu conseguisse abrir ela novamente. Ó, quando eu fiz aí, ficou muito fininha e ela quebrou. Dá até pra ver no vídeo que tem uns buraquinhos. Eu acabei, eu acho que não gravando a parte a hora que eu tirei ela. E aí, mas enfim, eu peguei e embolei ela de novo, não deu certo. E aí eu voltei ela pra geladeira. Aqui nessa hora, eu já tinha tirado ela da geladeira e comecei a abrir novamente. Porque daí eu fui deixar ela um pouquinho mais grossa. Mas vocês estão vendo que ela não tá tão lisinha como ela tava no primeiro vídeo, na primeira parte. Na primeira vez que eu fui abrir ela. Gente, foi a primeira vez que eu fiz, então assim, eu tô falando a minha experiência pra vocês. Se vocês tiverem alguma dica aí também, já deixa aqui nos comentários pra mim. Na próxima vez que eu fizer, eu acredito que vai ser um pouquinho melhor, né? Aí aqui eu já tô colocando a massa que eu abri pela segunda vez, né? Aqui na travessa. Ela ficou um pouquinho mais grossa,
Aí ficou um pouquinho mais fácil de colocar aqui na travessa, mas eu ainda tive um pouco de dificuldade de ajeitar ela. Ela ainda deu uma quebradinha ali, ó, acho que deu pra ver no vídeo, né, lá no cantinho, deu uma quebradinha. Mas aí eu fui ajeitando ela, fui colocando uns pedacinhos, sabe, tentando ajeitar. Aí ficou desse jeito, ó, não ficou uma massa lisinha. Eu não sei se aqui eu prejudiquei alguma coisa na consistência, mas enfim, segui com a receita. Eu recheei ela com frango desfiado. Eu já tinha o frango pronto e eu já tenho um vídeo aqui no canal que ensina como que eu faço o frango de uma forma super prática e fácil, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar aqui no card também para vocês. Vão lá e dar uma conferida. Muito prático esse frango. Mas vocês podem rechear com o que vocês quiserem. Pode ser com carne moída, com recheio de pizza, né? Com calabresa, presunto, queijo. Aí vai dar a opção do gosto de vocês. Eu coloquei recheio com frango e coloquei também requeijão. Esse requeijão que eu tô usando é aquele requeijão culinário. Ele é um pouco mais consistente do que esse requeijão cremoso que a gente usa para passar no pão, para fazer algumas receitinhas rápidas em casa, sabe? Ele é bem mais consistente, ó. Dá até pra ver na hora que tá tirando. Então aí eu coloquei o frango, o requeijão e também acrescentei queijo ralado, mussarela. Coloquei bastante queijo. Aqui o meu marido é mineiro, então ele gosta muito de queijo. Então tudo aqui em casa tem que ter muito queijo pra ele. Pronto, depois de colocar o recheio da sua preferência, aí a gente vai cobrir a massa. Cobrir a torta, né? Com a outra parte da massinha que a gente tinha reservado. Aqui eu não gravei abrindo ela, porque eu já tinha gravado antes, né? Aí você coloca aí por cima e vai tirando esses excessos, né? Da parte do lado. Aí não tem muita dificuldade. O excesso de massa que sobrou, que eu tirei, eu fiz esse enroladinho aqui e coloquei em volta da massa. Era pra decorar, né? Mas não ficou muito bonito, não. Enfim, pra não jogar a massinha fora, eu peguei e coloquei ali. Também fiz uns cortezinhos na massa com a faca, com o intuito de dar uma decorada, né? Assim, não, pra mim não deu muita diferença e eu acho que eu não fiz certo também. Às vezes tinha que ter cortado um pouquinho mais. Aí, gente, por cima, eu pincelei bem a torta com uma gema de ovo, tá? Só a gema eu coloquei. Pincelei bastante pra dar uma douradinha, pra ficar bem bonito, uma corzinha melhorzinha, sabe? Não ficar aquela coisa branca. Aí leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui no meu forno demorou em torno de 1 hora, porque o meu forno é bem lento, tá? E esse foi o resultado, gente. Assim, ela não ficou uma torta muito bonita, mas ela ficou gostosa. Só que um ponto que eu quero deixar pra vocês. Eu achei ela muito seca. Eu acredito que se talvez eu tivesse colocado um pouco daquele requeijão cremoso, ter misturado no frango pra ele ficar mais molhadinho, teria ficado melhor. Eu achei bem seca, assim, a massa e o frango não ficou aquele cremoso, né? Eu gosto do empadão, mas eu já comi vários que ficaram bem cremosos, o meu não ficou assim, não. Então, eu acredito que se acrescentar o requeijão, bastante requeijão no meio do frango, vai ficar bem gostoso. Vocês já fizeram, gente? Deixa nos comentários aí a dica de vocês, como que vocês fizeram. Eu vou deixar aqui na descrição a receita da torta que eu fiz, tá? Da massinha que eu fiz, que eu já falei aqui no vídeo pra vocês. E como eu disse já anteriormente, a receita do frango desfiado, eu também vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem, tá? O frango é super fácil, ficou bem gostoso. Só essa questão mesmo do frango ter ficado seco. Mas, gente, é isso aí. Se vocês gostaram de vídeo assim, testando receita, deixa aqui nos comentários pra mim, que aí eu vou saber, vou trazer mais vídeos assim, testando pra vocês, tá? Um beijo e até a próxima receita. Fiquem com Deus!